Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Um pedacinho do Maná dos Céus escrito pelo pastor Ananias Louveira. Convido vocês, amados. Hoje eu quero falar de certas fraquezas, aquilo que algumas pessoas muitas vezes chamam de luta, que muitas vezes são fraquezas que nós suportamos, que muitas vezes passamos. Então, eu convido vocês a analisar o livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler alguns versículos para tentarmos entender. Apóstolo Paulo começa falando aos Coríntios da seguinte maneira: começamos outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou porventura necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestado como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábua de pedra, mas em tábua de carne do coração. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ora, se o ministério da morte gravada com letras em pedra veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual se estava desvanecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Até o versículo 9, amados. Eu poderia ler mais, mas eu quero entrar no assunto. Hoje estou bastante atrasado e vamos tentar analisar a palavra de Deus escrita hoje pelo servo do Senhor, pastor Ananias. Ele traz-nos algum tipo de fraqueza. Então, como já foi estabelecido antes, falando acerca do fruto que Jesus espera, o fruto que ele aguarda de cada ministro, então, havia sido estabelecido no estudo anterior, falando sobre a transformação, a semelhança de Cristo e a vontade de Deus para todos os seguidores de Cristo. Então sabemos que isso não pode ser plenamente realizado pelos esforços humanos, mas somente pelo poder e pela presença do Espírito Santo. Assim sendo, o que isso nos ensina sobre a maneira pela qual devemos conduzir o ministério que Deus nos deu. Muito bem, amados, em palavras simples, precisamos compreender o seguinte: o poder evidente e presente do Espírito Santo, operando e movendo-se sem restrições através de vasos humanos, submisso à vontade dele, que causará um maior impacto sobre a vida
de uma outra pessoa. Isso pode parecer uma verdade tão óbvia. Contudo, quantos e quantas vezes os nossos esforços bem intencionados tomam o lugar da obra do Espírito Santo em nosso meio. Muitas vezes nós, amados, queremos ajudar o Espírito Santo. Muitas vezes colocamos nossos esforços próprios na tentativa de que a obra seja realizada. Mas os nossos esforços, ele não fará o Espírito Santo operar, porque ele opera em vasos humanos que dão lugar para ele. Simplesmente nos esforçar não fará com que o Espírito Santo realize a nossa vontade. Então isso pode parecer até algo, muitas vezes nós nem percebemos isso, amado, mas ser bem intencionado muitas vezes toma o lugar de a operação do Espírito Santo. Então, se formos honestos, amado, como liderança que somos, devemos dar sempre uma boa olhada em nós mesmos. Precisamos admitir que geralmente nós somos os problemas. Não é preciso muito tempo no ministério para reconhecermos que somos insuficientes para a tarefa. Por isso que muitas lideranças, amado, quando chega muitas vezes do topo, quando o seu ministério cresce muito, eles perdem muitas vezes a capacidade de pedir auxílio a outra pessoa. E por chegar um patamar muito alto, eles têm vergonha de admitir que muitas vezes são insuficientes na obra de Deus. E por isso que está ocorrendo muito suicídio entre liderança do povo evangélico, porque eles se sentem isolados, incapazes, e não querem admitir que estão precisando de ajuda. E como ele chegou num patamar muito alto, essas pessoas não conseguem olhar para baixo e pedir ajuda para outras pessoas que ocupam cargo menor do que ele. Então, nós precisamos, amado, compreender que muitas vezes somos insuficientes para a tarefa que assumimos. Assim sendo, ficamos ocupados com programas, cursos e outras maneiras de sermos eficientes ou bem-sucedidos. Mas a realidade é que não temos em nós mesmos o que é necessário para realizarmos tudo o que Deus quer que realizemos. Será que você poderia admitir isto sobre você mesmo? Como líder, queremos fazer o nosso melhor. Queremos fazer o melhor o tempo todo. Contudo, o nosso melhor esforço humano não são suficientes para realizarmos plenamente a vontade e o propósito de Deus. Talvez isso pareça ser má notícia. No entanto, na realidade, se estivermos dispostos a aceitarmos e abraçarmos isto, a nossa insuficiência será o ponto inicial de boas novas. Vamos analisar algum conceito sobre isso, amado. Olhe o que um dos maiores apóstolos escreveu sobre este aparente fraqueza, aparente paradoxo da sua própria vida. Com relação a isto, hoje eu quero falar sobre o espinho da carne do apóstolo Paulo.
o espinho na carne, ele diz: eu supliquei ao Senhor 3 vezes. Aonde está? Referente ao espinho da carne do apóstolo Paulo. Está no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, amado. O versículo 8 fala sobre o espinho na carne de Paulo. E ele diz assim, o versículo 8 e 9, até o 10, ele diz: eu supliquei ao Senhor 3 vezes para que ele afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois a minha força é aperfeiçoada na fraqueza. Portanto, de muito bom grado eu me gabarei em minha enfermidade, para que o poder de Cristo possa permanecer sobre mim. Portanto, eu me alegro nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, pois quando estou fraco, então sou forte. Apóstolo Paulo falando sobre a sua fraqueza, sobre o espinho da carne. Ele não deixou de orar a Deus pedindo que Deus o libertasse do espinho em sua carne. Mas quando o Senhor diz para ele: Paulo, a minha graça te basta, pois eu aperfeiçoo você mediante as suas fraquezas, isso foi suficiente. Então Paulo diz: quando estou fraco, então eu sou forte. É da fraqueza que eu tiro força, disse ele. Paulo não aceitou uma atitude de derrota, nem achou que estivesse sendo punido por Deus. Muitas pessoas, amados, quando contraem certo tipo de enfermidade, acham que essa enfermidade é punição de Deus. E começam a procurar muitas vezes pecado em sua vida. E muitos pregadores, inclusive, acabam apontando erros e falhas na vida dos irmãos, achando que o irmão está em pecado. Em vez disso, apóstolo Paulo se regozijou em sua revelação e experiência pessoal na graça vencedora de Deus. E é pela graça de Deus que temos a vida e a vitória de um verdadeiro vencedor. Romanos 8:37. No entanto, foi a entrega absoluta e franco reconhecimento de Paulo da sua necessidade que tanto abriu o caminho, como também liberou o poder do Espírito Santo através da sua vida. Paulo não tentava esconder ou encobrir a sua fraqueza. Ao contrário, ele se orgulhava das fraquezas. Ele se orgulhava porque Deus o havia prometido, que Deus disse para ele que a graça dele era suficiente na vida de Paulo. Então ele se orgulhava da sua fraqueza. É isso que está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Ele sentia, inclusive, prazer, regozijo, alegria em seu coração. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Em passar, inclusive, dificuldade, pois era nessa situação que Paulo era totalmente dependente do poder e da suficiência de Deus. Era no momento de luta, no momento de fraqueza, no momento em que ele se encontrava, parece totalmente abandonado, é que ele conseguia força o suficiente para depender da suficiência de Deus. E ele conseguia experimentar o poder que o sustentava e o capacitava. Basta nós vermos o que ele diz, escrevendo no capítulo 3, versículo 1 em diante, falando sobre alguns irmãos exigirem muitas vezes até carta de recomendação. Hoje é comum essa igreja, você vai pregar numa igreja e diz: você tem credencial?
Você tem carta de recomendação do seu ministério? Se você não tem, você não pode pregar aqui. Se você não tem uma credencial de obreiro, você não pode pregar aqui. Se você não tem uma carta de recomendação assinada pelo seu pastor, você não pode nem tomar a Santa Ceia nessa igreja. Isto é comum nesses dias, amado. E o apóstolo Paulo já estava combatendo isto logo no início da igreja primitiva. Ele diz: será que é necessário que vocês tenham uma carta de recomendação, que alguém escreva uma carta de recomendação a vosso respeito? Será que é necessário que alguém recomende vocês? Vocês são a nossa carta viva escrita, não em pedra, com tinta normal em pedra, mas com tinta do Espírito escrito na tábua dos vossos corações. Eu quero hoje também trazer, antes de encerrar, agora falar com a liderança, de pastor para pastor, a natureza do espinho na carne de Paulo. Ela é desconhecida por nós, amado. Existe muita conjecturas de pessoas tentando explicar que o espinho da carne do Paulo, muitas pessoas levantam hipóteses dizendo acerca do espinho da carne de Paulo. Contudo, amados, sabemos com certeza que não era algum pecado ou fracasso moral por parte de Paulo. Deus nunca fez vista grossa ao nosso pecado, mas em vez disso, Ele nos convence de que somos pecadores e necessitamos de perdão. Então eu estou usando esta mensagem de hoje para falar de pastor para pastor. Muitos pastores acham que o espinho da carne de Paulo era um pecado oculto, era uma enfermidade devido a uma desobediência ou algo semelhante. Então, Deus ele nunca faz vista grossa ao pecado. Em vez disso, Ele, através do seu Espírito Santo, Ele nos convence de que somos pecadores e necessitamos da graça. E muitas vezes Ele nos disciplina a fim de nos levar a um verdadeiro arrependimento. É isso que está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12, e também no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10, e em 1 João 1, verso 9. Não há nada oculto diante de Deus. Muito embora a sua misericórdia possa permitir a alguém um certo tempo para que se arrependa, Ele não é enganado quando tentamos esconder o pecado. O nosso pecado, mais cedo ou mais tarde, será revelado. A Bíblia diz que aquele que esconde a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, este alcança a misericórdia. A Bíblia diz: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, esta é a lei da colheita, esta é a lei do plantio. Você só colhe a semente que você plantou. Você só colhe aquilo que você realmente está plantando no reino espiritual. Então, este, amado, é o pedacinho do maná dos céus de hoje que eu trago para cada um de vós, escrito pelo pastor Ananias Louveira, pastor auxiliar do ministério A Palavra de Cristo para o Brasil. Ele escreve-nos uma mensagem falando-nos acerca da fraqueza, e que muitas vezes estas fraquezas ela nos dá muitas vezes força para superação. Mas se nós nos aproximamos do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, seremos capacitados para uma obra maior, melhor, grandiosa. Que Deus possa usar cada um de vocês que tem se colocado na brecha, amados, para semear a palavra de Deus. Hoje eu falei acerca
disso, com liderança, de pastor a pastor, de pregador a pregador, de intercessor a intercessores, que nós, amados, possamos temos muitas vezes passado por lutas, passado por tribulações, por angústia muitas vezes, e todos nós precisamos muitas vezes olhar para baixo e pedir socorro para pessoas que estão nos auxiliando no ministério. Isso não é vergonha, isso é algo que, se você é espiritual, você vai compreender que sozinho, uma andorinha sozinha não faz verão. Então precisamos, eu já vos disse que somos pedras vivas, e muitas vezes precisamos do auxílio de outra pedra para nos tornarmos a igreja de Cristo. Então que Deus vos abençoe, que Deus conceda graça e paz ao coração de cada um de vocês. Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia e de bondade, em o nome do Senhor Jesus, eu encerro aqui, Pai, mais uma ministração do pedacinho do maná dos céus de hoje, pedindo a graça, Pai, o poder e a misericórdia santa. Que o Senhor nos ensine, nos capacite, nos leva, Senhor, ao oceano do Teu Espírito, nos leva, Senhor, aos montes da Tua misericórdia. Não deixa-nos no vale do sofrimento, nem muitas vezes no deserto espiritual, mas nos eleve, Pai, a ter encontro contigo nos montes santos da Tua santidade, no oceano do Teu Espírito, que possamos navegar e chegar à Tua presença. Este é o meu pedido de hoje, em o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus. Eu te louvo e te glorifico e te dou graça. Fica conosco, fica em nossa vida, fica em nosso ser, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.